Cristina e a Márcia, e aos demais proponentes de questões. E eu acho que até dá para agrupar algumas questões, sobretudo sobre mito, né? De fato, a própria estrutura da apresentação acabou cortando a parte dos mitos, né? E que isso parece que acabou despertando mais atenção de vocês. Mas é realmente por uma questão de tempo, né? Que não deu para falar desses mitos. Enfim, bom, primeiro trabalhar com mitologia na área afro-brasileira exige uma certa abordagem histórica, que eu acho que é muito diferente de trabalhar com a mitologia no campo, por exemplo, da etnologia indígena, né? A etnologia indígena você tem uma mitologia, eu não sei se eu diria mais consistente, mas enfim, você tem um grupo com menos tributário de tantas influências. No caso do Brasil, essa mitologia afro-brasileira do candomblé, ela é muito tributária de uma série de influências, não só africana, né? Quer dizer, nessa mitologia a gente descobre também ecos de outras mitologias, inclusive as indígenas, né? Então, não dá para a gente trabalhar assim de uma forma com um diálogo muito clássico, né? Em todo caso, o que eu procurei fazer foi olhar para esses mitos como narrativas, né? Como narrativas exemplares. Por quê? Porque as pessoas usam essas narrativas para falar do seu orixá, para falar do seu comportamento, por que uma pessoa é agressiva ou não, para falar por que uma pessoa é falsa ou não, enfim, né? Então essas mitologias, elas têm essa função. Agora, é claro que essa mitologia, ela tem uma certa diferença, vamos dizer, quando a gente pensa a própria mitologia, comparando mitologias religiosas, né? Quando a gente pensa a mitologia religiosa cristã, né? A própria mitologia religiosa cristã, por exemplo, a Gênese cristã, a natureza ela se divide a partir da força do Deus, né, que separam os elementos, mas o homem é uno, né? O homem, ele é criado, embora seja criado a mulher a partir dele, os dois são uma unidade, né? Eles só se tornam diferentes, né, a partir da criação do pecado, né? Quer dizer, quando eles comem lá o tal fruto do conhecimento, né, a tal maçã, e cria-se as classificações de gênero, de sexo, parentesco, cria-se a divisão. Me parece que na mitologia afro-brasileira, a natureza, em vez de ser dividida, ela já é una, né? E o homem é que é dividido naquele esquema que eu fiz das camadas, né? Então, essas mitologias, elas tentam recuperar uma certa unidade em relação com a natureza. Daí o rito é importante, é extremamente importante, né? Em outros trabalhos que eu apresentei sobre, por exemplo, o sacrifício, eu trabalhei com essa ideia de como que, por exemplo, o rito da iniciação, ele recupera as 3 dimensões da natureza, né? A dimensão animal, vegetal e mineral, né? Então, a objetivação do orixá, na verdade, no escopo material, na verdade, é uma humanização do mineral, assim como o próprio homem, ele se torna parte do divino a partir dessa relação. E aí, eu acho que eu estou trabalhando com aquilo que é mais fulcral no Lévi-Strauss, porque, se eu entendo bem a proposição dele, o mito, ele não se opõe ao rito por aquelas velhas dicotomias, né, um fala, o outro faz, enfim. Ele se opõe no sentido de que, enquanto o mito cria um conjunto discreto do mundo, classifica o mundo através de um conjunto discreto, o rito tenta atuar sobre o espaço indiscreto das classificações. E o espaço indiscreto das classificações é exatamente o espaço dos reinos, por exemplo, de Logum, de Oxumaré. Quer dizer, como que a gente entende um humano que é 6 meses homem e 6 meses mulher? Não tem compreensão. Como a gente entende uma pessoa que tem uma versão masculina e outra feminina, né? Então, quer dizer, o rito atuando aí e dizendo, olha, isso existe porque está aqui feito Oxumaré, está aqui feito Logunedé, né? Ele atua exatamente nisso que, aí voltando um pouco para
porque a Márcia comentou, ele atua exatamente para reclassificar ou desclassificar. Aliás, eu fiquei transitando entre os dois termos, porque eu também não sabia se era uma reclassificação, uma desclassificação. No fundo é uma reclassificação, né, porque a gente não consegue fugir da classificação, mas é uma reclassificação que desclassifica o que o mito pregou, né? Então isso que eu acho que é bastante interessante, né? É como se no candomblé fosse mais importante a ordem dos números irracionais do que dos números racionais, né? Quer dizer, ele se preocupa com essa categoria dos números irracionais, pensando, por exemplo, nas duas ordens de construção da lógica, né? Os números reais e os números irreais. Então, me parece que no candomblé, uma construção mítica, ela está sempre dando conta dessa possibilidade de trânsito entre as categorias, mas um trânsito que é dado na natureza. Isso que para mim é bastante curioso. É como se, é isso que eu digo aqui, o que instaura a cultura não é exatamente a negação do incesto, por exemplo, né? É o contrário. Os orixás nascem de um cruzamento, né, de uma relação entre uma mulher, o seu irmão, que tem um filho, e esse filho estupra a mãe. Quer dizer, se a gente pega as relações, os pares elementares, né, a estrutura elementar de parentesco, tem todos os cruzamentos possíveis, né? Irmão com irmã e filho com mãe, né? Então me parece que o mito afro-brasileiro está exatamente incidindo aonde, em oposição, vamos dizer, a um certo mito ocidental. Então, aí eu diria para a Cristina que, de fato, por conta disso, esses mitos, essa pergunta que você me fez, eu fiquei pensando, de fato, né, eu tentei lembrar dos mitos, onde está o estigma, onde está o caos, né? Tem caos, tem estigma, mas isso nunca é visto como algo que, vamos dizer, tem uma consequência da mesma ordem que a gente tem no caso dos mitos gregos, né? Isso eu vou, inclusive, ver com mais detalhe para também chegar a uma resposta mais precisa, né? Eu diria que, de fato, o mundo do candomblé, ele sofre a influência do mundo, da sociedade abrangente. Então, esse grau de discriminação, ele é diferenciado, mas ele não é inexistente. Aí eu volto para a pergunta que você fez em relação a por que esse Iaô, ele vai sentir que o seu mundo interno desaba. Porque esse mundo interno dele, o teto das classificações dele, é o teto dado pela sociedade de fora do candomblé, pela ideia de uma masculinidade. Tem coisas que eu não filmei ele é. E coisas que eu não filmei no momento, porque seria extremamente indiscreto, mas ele ficava o tempo todo. Ele é o único que está sem camisa. Não sei se vocês notaram uma certa postura hétero, assim, aquela coisa, né? E o tempo todo, assim, também. Está doendo, e doeu mesmo. Foi assim algo que. Por isso que eu achei que esse caso era muito interessante para trazer aqui para vocês. Não distensiona. Ele vai, provavelmente, durante um bom tempo, ainda ter que absorver isso e perceber. O pai Toninho, depois falou de uma maneira muito, muito sábia uma coisa. Ele falou assim, ele não percebeu ainda que quem manda no candomblé é o Orumilá e não é o Ogã. Ou seja, ele não percebeu que quem manda no candomblé é o mito e não o homem, né? Quer dizer, na verdade, ele vai, depois de ser Iaô, daqui a 7 anos, vai ser um Eboma e vai ter o mesmo status que um Ogã. Mas que, de fato, o candomblé vive na fronteira entre esses dois universos. Porque você tem, de fato, por exemplo, o que é o polo masculino? É o polo masculino no sentido mais do senso comum da nossa sociedade. É o Ogã que, inclusive, tem até um relato, agora não estou conseguindo lembrar a fonte bibliográfica, enfim, que conta dos pais de santo que tem sempre um amante Ogã, né? Por quê? Porque eles estão nesse polo. Aí que está o que é curioso. O polo da cozinha é o polo feminino, porque essas são as condições de uma sociedade
mais abrangente. E o polo do tocador é o polo masculino, porque também essas são as condições de uma sociedade mais abrangente, aquele que corta, que penetra, né? Então, por exemplo, a penetração é masculina, é polo masculino. Quando o animal vai ser sacrificado, a faca tem que ser batida no chão para cima, para significar o pênis de Exu que vai penetrar no animal, né? Então, quem sacrifica é o homem, tem essa condição. Então, essa simbolização, obviamente, que ela reproduz princípios mais universais, né? Então, o orixá, quando penetra, ele é sempre masculino, seja ele feminino ou não, né? E a pessoa que recebe é sempre feminina, seja homem ou não. Tanto é que na África, o homem que recebe, ele sempre usa um saiote para dizer que ele está na posição feminina naquele momento. Isso, por exemplo, tem um trabalho muito bem interessante do James Mattori, que mostra essa relação, né, essa atribuição, essa representação de masculino e feminino na possessão. Os vasos são sempre femininos, por isso que o orixá, a representação dele é um vaso, né? É um vaso sempre de boca aberta. Então, essas relações, elas estão dadas. Agora, claro que você tem toda a razão quando você fala, bom, mas espera aí, e se esse relacionamento de Ogum com Xangô não for o fogo na forja? Com certeza, tem toda a razão. Agora, o problema é saber quando a linguagem da sexualidade é escolhida para expressar muitas coisas que podem ser a própria linguagem da sexualidade. Pela linguagem da sexualidade pode-se expressar muitas coisas, inclusive a própria sexualidade. Então, me parece que o povo de santo, nesse momento, né, ele está expressando a linguagem da sexualidade. Agora, outras coisas podem estar também sendo colocadas aí, né? Eu acho que é basicamente isso. Desculpe se eu não respondi tudo. Todas, enfim, todas as categorias. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao Júlio e à Laura pelo convite e dizer que, exatamente, eu não tenho trabalhado com as categorias que nomeiam o seminário e, portanto, eu acho que a minha fala aqui, sem retórica, será realmente um workshop mesmo, né? E, na verdade, o que eu vou apresentar para vocês foi um trabalho, uma provocação, na verdade, que eu fiz há um ano atrás, quando eu fui convidado para participar de um seminário sobre sexualidade no candomblé. E a minha intenção, quando o Júlio me convidou há quase um ano atrás, foi isso? Não, menos, né? A gente leva tempo para organizar as coisas, mas não tem. Olha que o projeto foi e voltou, né? Ia ser em novembro, enfim. Então a ideia era que eu teria tido tempo de organizar melhor a coisa, mas enfim, a maré nos leva para tantos lados e a coisa está ainda um workshop. Na verdade, eu vou apresentar algumas categorias, né, que permeiam a percepção de corpo, sexualidade e gênero no candomblé e, por consequência, nas religiões afro-brasileiras. E como que, quando eu acabei de ver isso, ficou tão esquemático, tão levi-straussiano, né, que eu senti falta de um pouco de sangue na coisa, e aí fiz um vídeo, né? Então eu fiz um vídeo, editei ontem à noite, um vídeo doméstico, tá? Parece aqueles vídeos na época que não tinha som, né? Então tem grandes legendas explicando o que está ocorrendo, mas enfim, é só para a gente ter um pouco a ideia das coisas que eu vou discutir, apresentar posteriormente. Então, esse vídeo tem 10 minutos, tá? Mas parece que dura uma eternidade. Então, mas para a gente dimensionar o tempo do vídeo da sua fala. Certo. Tá legal. Você vai pagar mais uma, não? Espera aí. Ó, então vamos ver aqui. Acho que vai dar. Alguém da nossa jovem equipe de apoio talvez poderia ter a agilidade para mexer aqui? Não, ele vai rodar sozinho. Tá, tudo bem.
sem som apenas. Não tem som? Modernidade tem uns certos custos, né? Será que o som... Não está saindo som. No teste anterior saiu. Então, pedi para ver se estavam arrumados nesses copos, mas não estavam. Vai, não pegar minha polícia. A Alzira não vai a liga daqui. A Alzira daqui. Mexe, Alzira. Olha aí, mano. Cala a porra, vai, Alzira. Olha do pé. Ela tá tímida hoje. Não é vergonha, É um defensor da força humana. É uma cabelo de caralho. Ele fala. Mas pra mim, é a Joia! A joia! Faz. Thank you.
Wagner vai explicar. Agora você vai explicar. Explicar tudo? Eu achei que fosse autoexplicativo. Bom, em uma única palavra, esse vídeo ele é um bom exemplo de como as categorias podem ser opressoras, né? O drama do rapaz que eu mostrei aí, o rapaz de Oxóssi, ele cresceu ouvindo, a família dele é uma família do candomblé, e ele cresceu ouvindo que ele era Ogã, né? Ogã é uma pessoa que não entra em transe no candomblé, que possui um status de antemão, né? E que possui um status de antemão dado pela condição de não entrar em transe, né? E, bom, quando ele foi ser iniciado, o que aconteceu que na noite da iniciação, na noite dos sacrifícios né, ele entrou em transe, ele foi pego pelo orixá. E aí se criou um grande conflito. Por quê? Porque simplesmente ele não estava acostumado à posição, àquela categoria que seria uma categoria feminina de Iaô, né? E, além do mais, eu vou desenvolver um pouco melhor isso, mas o grupo da iniciação dele, aquele barco, não sei se vocês notaram, havia 3 homens, né, e 2 mulheres. Esses 3 homens pertenciam a orixás masculinos, né, Xangô, Ogum, Oxóssi e Xangô, né, que estavam inclusive nessa ordem, dispostos no roncó. E depois vinha o Xumaré, que é considerado um orixá metá-metá, que eu vou explicar um pouco o que é isso, né? E o último era Euá. Então, quando ele entrou para a iniciação, ele já entrou com certo status de ser homem, estar na condição de Ogã, né? E ter um orixá masculino, né? E de repente, durante o processo, ele se viu absolutamente destituído dessa categoria, né? Porque ele entrou em transe. E ao entrar em transe, então ele é destituído da categoria de ser um não rodante, né? E passa então a ser uma pessoa igual às outras que estavam ali. Então isso constituiu um drama na cabeça dele, que eu não sei se vocês notaram toda a dificuldade que ele tinha de se aceitar naquela condição, né? Então, isso eu achei que foi muito interessante, como um bom exemplo de como essas categorias elas podem ser complicadas quando a gente, inclusive, retomando o que a gente estava falando hoje pela manhã, né? A gente não as compreende como frutos de uma experiência. Mas o que também é curioso, que é um pouco a minha fala de hoje, é que o candomblé parece que ele tem a potencialidade de também pensar o mundo não como o mundo das categorias estanques, seja o mundo da própria natureza, ou seja, o próprio mundo da cultura, o mundo social, né? Então, como eu achei que muita gente não tem nenhum conhecimento da temática, e até orientado pelo Júlio, então eu preparei alguns pontos para definir melhor o que é o candomblé e o que poderia também ser pensado como as religiões afro-brasileiras, né? Bom, basicamente, eu acho que sendo essas religiões de transe, né, de contato, vamos dizer, do homem e com os deuses, que é feito de forma direta, vocês viram que, inclusive, os orixás incorporam nas pessoas, né, descem no corpo das pessoas, né, o que cria, inclusive, já uma experiência bastante diversificada sobre as categorias, né, sobre o que é humano, sobre o que é o divino, né. E, então, quer dizer, nesse processo ritual, há vários sentidos do próprio corpo, né? Isso eu acho que é a primeira experiência que se tem nessas religiões, né? E aí é curioso que os símbolos do orixá, o símbolo
material dos orixás, né, são definidos por formas, cores, né, matérias-primas específicas, que é o próprio mundo da classificação, né, que a gente está falando o tempo todo das categorias. Então, esse mundo dos orixás é o mundo das categorias, né. Aí vocês têm alguns exemplos, quer dizer, tem que se pintar o Iaô de branco na primeira saída, depois na segunda saída são diversas cores, né. Os instrumentos dos orixás, cada orixá tem o seu instrumento específico, né, que tem a sua cor, a sua forma, enfim, né. Então, nessa religião, se a gente fosse citar uma frase do Durkheim, que diz o seguinte: entramos em relação com uma coisa pelo simples fato de olhar. O olhar estabelece relações. E por isso que a vista das coisas sagradas é, em alguns casos, proibida aos profanos, né? Ou seja, olhar as coisas é classificar as coisas, é criar categorias, né? Porque o olhar ele não é naturalizado, que olha-se para coisas que se podem ser reconhecidas, né? Então, essa religião é uma religião da classificação em vários planos, né? Praticamente em todos os sentidos do corpo humano. É uma religião da comida, da bebida, né? É uma religião do sacrifício, né? Que inclusive faz com que as categorias entrem em contato. Então, por exemplo, aí é uma foto interessante de um sacrifício feito em cima de um assentamento, né? Esse assentamento que vocês estão vendo aí, que se constitui de uma jarra, né? É a representação material do divino, né? Então aí a gente tem o quê? A gente tem os 3 reinos da classificação tradicionais, né? O reino animal, vegetal e mineral, entrando em contato. Animal, porque é o sacrifício do animal; mineral, porque o próprio elemento é feito de barro, né? São potes de barro; e vegetal, porque antes do sacrifício animal é feito o sacrifício das folhas. As folhas são trituradas e aquela substância que vem das folhas, com aquela substância se lava, então, esses assentamentos. É uma religião também do sentido do paladar, né, do cheiro, né, porque é uma religião em que se oferta, né, aos orixás um conjunto de comidas, né, comidas bastante temperadas, né, que fazem, então, uma religião do paladar. É uma religião também do ouvir, do cantar e do dançar. Vocês vejam que praticamente todos os sentidos do corpo estão sendo chamados para construir um mundo das classificações, né. É uma religião que, por ter essas características, né, faz com que o corpo tenha, assim, uma importância muito grande. E no corpo, a importância maior vai ser exatamente a importância do baixo corpo, né? Por que o baixo corpo? Exatamente porque é uma religião em que a percepção do sagrado vem do chão, né? Diferentemente das religiões ocidentais ou cristãs, em que o mundo sagrado está no céu, nessas religiões o sagrado vem da terra, do baixo. Então tudo que se dança em homenagem à terra, né? Vocês viram que os Iaôs, inclusive, eles deitam, né, sobre uma esteira e dão um paó, que é aquele conjunto de palmas, voltados para o chão, né? É uma religião em que a pessoa ela vai sendo constituída por camadas, né? Então, a unidade desse ser, ele já é em si um conjunto de categorias, né? Então, eu fiz um esquema bastante reducionista aí, mas que ajuda para quem não tem nenhum conhecimento sobre o tema. Então, por exemplo, aí a gente tem o ego, que é o indivíduo, né? E ele geralmente é constituído de 2 orixás principais, o orixá da frente e o orixá de trás. Por isso que sempre se toca o chão e se toca a cabeça em 2 pontos, né? O orixá da frente, ele geralmente é tido como o pai da pessoa ou a mãe da pessoa, dependendo o gênero, né? O fato é que, se o orixá da frente for masculino, geralmente o orixá de trás, ou juntó, é feminino, né? Há casos em que há pessoas que são filhas de 2 orixás do mesmo sexo ou do mesmo gênero, né? E aí, né, Júlio? Sexo ou gênero?
Enfim. Então, quando isso ocorre, não é muito comum, né, mas isso pode ocorrer. Mas isso também não é visto como algo desejável, né? E depois outras entidades podem ser acrescidas, como o Erê, que é um espírito infantil, né? Em alguns terreiros se tem um terceiro, quarto, quinto e sétimo orixá, né? Sempre se tem um Exu pessoal, que traz o dinamismo ao sistema classificatório. E aí, em alguns terreiros, pode haver o caboclo, né? A partir do caboclo, que é um divisor de águas, né? um descritor interessante, se entra num outro sistema, que seria o sistema da Umbanda, né? Então, essas entidades que eu coloquei aí, Preto Velho, Baiano, Cigano, Exu, Pombagira, etc., são entidades da Umbanda, né? No sistema do Candomblé, geralmente existe um sistema, do ponto de vista hierárquico, bastante rígido, né? Mas eu queria exatamente mostrar que essa rigidez, existe por trás dessa rigidez uma fluidez bastante acentuada. Então, por exemplo, no meio do triângulo aí, eu coloquei a categoria dos que entram em transe, né? Então, se a gente pega do posto mais alto para o posto mais baixo, a gente teria a Yalorixá, ou Babalorixá, né, que é o pai ou a mãe de santo, a Yaquequerê ou Babaquerê, que é a mãe pequena ou o pai pequeno, os Ebomes, que são pessoas que têm mais de 7 anos de iniciação, e aí eles ocupam vários cargos, como Yabacege, Bonã, que são as pessoas responsáveis por espaços específicos do terreiro, como a cozinha, né, o roncó, né? E depois vem o Iaô, que é exatamente a condição básica de iniciação, né? O primeiro degrau da iniciação, né? Antes do Iaô tem um borizado, que é uma pessoa que recebeu um bori, que está entrando no sistema, né? E antes do borizado tem o Abian, que na verdade não entrou ainda no sistema. No nosso exemplo do filme, o rapaz de Oxóssi, ele entrou na condição de Iaô, né? No sistema. Agora, fora desse triângulo, existe o polo que eu chamo de polo masculino, né? Que são os homens que não entram em transe, ou mesmo as mulheres que não entram em transe, né? E aí a gente tem, para os homens que não entram em transe, alguns cargos, como Ogan Shogun, Ogan Labê, tocador, e para as mulheres que não entram em transe, elas são assistentes no próprio barracão. Vejam que o transe, ele é definidor de categorias de gênero, né? Existe um conjunto já significativo de autores que tem trabalhado com a ideia da possessão como ela é sempre masculina, né? O mundo da possessão é sempre masculino e o mundo do possuído, seja homem ou mulher, ele é sempre feminino, né? Isso tem a ver com a questão de uma posição que a divindade, ela possui o corpo do Elegum, né, do filho, né, da mesma maneira que a gente poderia pensar uma relação sexual, né, ou uma relação de côncavo e convexo, né. Nesse caso, o nosso Iaô, ele saiu dessa condição aqui de Ogan para entrar nessa condição de Iaô, né? Esse conflito foi bastante, então, acentuado na experiência dele, né? Um outro descritor bastante importante, né, é o descritor do mundo da natureza, que classifica o mundo das entidades. Então, basicamente, os orixás, eles são classificados em 4 grandes categorias naturais: ar, fogo, terra e água, né? No caso do ar, o orixá que rege esse domínio é o Oxalá, que é o ser da criação, que é aquele que se veste de branco. Inclusive, no nosso vídeo, a pintura do Iaô foi em homenagem a ele. Ele é um ser bastante interessante do ponto de vista classificatório, porque ele, embora seja masculino, né, ele possui alguns atributos femininos, como, por exemplo, usar um filá que esconde o rosto, né, que é uma atribuição do mundo feminino.
Aí a gente já começa a perceber que esses descritores, eles têm, ao mesmo tempo que eles classificam e eles desclassificam, né? Por isso que a minha fala chama exatamente essa classificação e essa desclassificação do corpo que ocorre nessas religiões. No domínio do fogo, a gente tem um polo masculino, porque a gente tem Ogum, que é do ferro, né? o orixá guerreiro, Xangô, que é o orixá associado ao raio, ao fogo também, e Inhansã, que é uma das esposas de Xangô, que está associado ao raio. Veja que ela é a única nesse polo do fogo que é do sexo feminino. Em alguns contextos, Inhansã, inclusive, é vista como um orixá bastante masculinizado, né? Na Terra, a gente também tem um panteão masculinizado. A gente tem Obaluaê, o orixá associado às doenças, às epidemias. Ossan, que é um orixá associado às folhas das matas. Oxóssi, que é o orixá da caça, o que a gente inclusive viu aí. E Nanã, que é um orixá feminino associado à lama, ou seja, a mistura da terra com a água. Veja que nesse caso, o orixá feminino, ele já se aproxima do outro polo, que é por excelência o polo dos orixás femininos, né? Que é Obá, associada ao rio, Oxum, também associado ao rio, e Iemanjá, associado ao mar, né? Ou seja, água doce e água salgada. Agora, o que é bastante curioso nesse sistema é que, se ele parece bastante cartesiano, ele ao mesmo tempo possui um grau de irracionalidade ou de preenchimento de fronteiras que é bastante curioso. Primeiro, começa com a figura de Exu, né, que está associado à comunicação, e ele é cultuado no pênis, né, o assentamento dele é um pênis que está associado à sexualidade, né. A gente tem aqui, por exemplo, figuras de assentamentos de Exu na África, né. Ele está associado, portanto, a gente percebe nitidamente que é a anatomia masculina que denota, né, o culto a Exu. Nessa outra figura, não sei se está dando para ver direito. Nessa figura à direita, a gente vê que, novamente, a estátua possui um ogó, né, que é um pênis, e esses búzios representam o próprio sêmen, né? É uma representação do branco do sêmen. Então, Exu, na África, ele está associado aos atributos da sexualidade. Conta-se, inclusive, que ele se comunica usando o pênis como elemento de comunicação. Ele, quando dança no terreiro, como a gente vê aí no caso, um transe de Exu, ele pega esse ogó, esse pênis, e dança fazendo círculos com ele, né? O elemento da comunicação é o pênis. E esse assentamento à esquerda, né, é um assentamento de Exu no Brasil. Se na África se dá búzios, no Brasil se dá moedas, né, por isso que ele está todo repleto de moedas. No Brasil, a gente tem o Exu na Umbanda. O Exu na Umbanda, ele foi, obviamente, demonizado, né, no processo de colonialismo, então ele vai assumir feições demoníacas, feições de um certo imaginário europeu, né? Agora, o que é curioso é que no Brasil a gente tem uma coisa bastante singular, que é uma versão feminina do Exu, né? Que é a pombagira, né? E se vocês forem perceber o garfo dessa imagem de pombagira, não tem um dos dentes, né, do tridente. Isso também é curioso porque esse garfo de Exu, né, ele representa o próprio corpo masculino, né, invertido. E as oferendas e os espaços onde se entrega as oferendas para Exu é exatamente nas encruzilhadas em forma de X, que é uma decomposição dessa figura. No caso da pombagira, não tem um caminho, não tem o pênis, né? E as encruzilhadas em T são os locais onde se oferece, então, essa oferenda para a pombagira, né? Aqui, por exemplo, uma caneca de pombagira que é bastante significativa dessa relação
pênis e vagina. Ela é ao mesmo tempo uma vagina e ao mesmo tempo um pênis, né? Ela representa, vamos dizer, o poder que na representação é dado ao pênis, só que dentro de uma vagina, na posição invertida, né? Quer dizer, não é um pênis que penetra uma vagina, mas é uma vagina que tem o poder, né, de penetrar praticamente com o pênis nessa posição. Bom, eu estava dizendo que o mundo das classificações no candomblé desaba o tempo todo. Por quê? Se a gente tem, para usar uma expressão levi-straussiana, um mundo discreto, né, o candomblé ele passa a construir categorias que interrompem esse mundo discreto, colocando sujeitos da mediação. Por exemplo, Logunedé, que é um orixá que está entre o rio e a mata, e Oxumaré, que representa o arco-íris e, portanto, está entre a água e o ar, né? Quer dizer, o arco-íris sendo o reflexo da luz nas gotas de água no céu. Então a gente tem aí, por exemplo, Logunedé, que é filho de Oxóssi e Oxum, que Oxóssi veste azul, Oxum amarelo. Logunedé, então, é mistura, né, do amarelo com o azul. Ele é o meio, né? Então, 6 meses, ele diz, né, no candomblé, que 6 meses ele é masculino, vive na mata, se alimenta de caça, e 6 meses ele é feminino, vive nas águas, se alimenta de peixe, né? Oxumaré é a própria serpente, né, que come o seu próprio rabo, né? Novamente, a ideia de uma certa penetração, né, o rabo e a cabeça da serpente. E Oxumaré, é curioso que, ao contrário de Logunedé, não é um que tem 2 versões, mas é o contrário. Oxumaré é uma entidade que tem 2 versões, a versão masculina, que é o Oxumaré, e a versão feminina, que é a Bessem. No caso do Logunedé, essas 2 versões estão em um só, né? Que ele é ambos as 2 coisas, né? Bom, o meu tempo está acabando, então eu vou acelerar um pouco a apresentação. Eu fiz um levantamento das mitologias que falam dos relacionamentos entre os orixás, né? Então a gente tem, por exemplo, relacionamentos homeróticos entre orixás masculinos, né? Como, por exemplo, Oxóssi e Ossan, Oxóssi e Logunedé, Xangô e Oxumaré. Para cada relacionamento desse aqui, eu tenho um mito, mas, por força do tempo, eu vou poupar vocês disso. Então, relacionamentos homeróticos entre orixás femininos. A gente tem o relacionamento de Oxum com Inhansã. Temos casos de travestismo ou transexualidade, né? Que Otim, por exemplo, que é masculino, né, e que é revelado por Oxóssi, que é descoberto por Oxóssi, né, como um ser transexual. Temos o incesto heterossexual entre mãe e filho, irmão e irmã, como, por exemplo, o caso de Emanjá com Xangô, né, que é seu filho, Emanjá com Orangã, né, Orungã, e Emanjá com Aganju, né. Temos incesto homossexual masculino entre pai e filho, Erinlé, que é um dos pais de Logunedé, tem um mito que ele transa com o próprio filho. Temos compartilhamento de esposa, né, como Lacange, que é esposa de Ogum, né, e acaba sendo possuída pelo Odudua, que é o pai de Ogum. Nesse caso é bem interessante porque ele dá origem a seres também metá-metá, né? Vocês vejam que a representação deles são seres metade branco e metade negro, né? Preto. E, por fim, a gente tem um compartilhamento de marido, né, como Xangô e as suas 3 esposas, né? Olhando para esses mitos, eu procurei fazer uma certa sistematização, e uma das coisas que dá para perceber nessa sistematização é que, basicamente, na estrutura mítica, a homossexualidade está relacionada aos orixás da mata, né? Ou seja, ao domínio do natural, né? E é sempre uma ênfase no polo masculino, né? Nesse aspecto, o Logunedé é o grande intermediário entre o masculino e o feminino, né? É o grande intermediário que passa de uma categoria a outra do sistema de classificação do mundo natural e social. Já o incesto que ocorre, ele está sempre associado aos orixás das águas, ao domínio do social, né? E é sempre também uma ênfase no polo feminino, né? É sempre mãe e filho, né?
E aí a ênfase recai sempre em Iemanjá. Iemanjá, na mitologia, sempre que aparece com relações, ou ela se interessa por um dos filhos, ou um dos filhos se interessa por ela. Inclusive, um dos mitos conta que, quando Iemanjá é fecundada por um dos seus filhos, ela corre, né, para se livrar do filho, e quando ela cai do seu ventre, sai um rio, e desse rio nascem todos os outros orixás. Vejam que é curioso como um dos mitos de origem dos orixás é o incesto, ao contrário do Lévi-Strauss, né, nesse sentido. E aí, me parece que nesse plano é o natural que instaura, mantém e desconstrói o social, o cultural, né? Bom, se eu tiver mais 2 minutos, eu concluo. Eu queria concluir comparando duas obras do Caribé, porque o Caribé foi um grande pintor desse mundo afro-brasileiro, né, do candomblé. E tem 2 telas que eu acho bastante significativas, porque me parece que elas dão conta, de uma forma bastante clara, desse mundo das classificações e desse mundo dos contatos, desse mundo relacional que é o universo das religiões afro-brasileiras. Então, por exemplo, nessa primeira tela, a gente tem 2 planos, né? Um plano inferior e um plano superior. No plano superior, como se fosse quase no sótão da casa, a gente tem um ritual sendo feito, um ritual do candomblé, né? Que a gente vê um bode preto, a gente vê uma pessoa como que preparando uma cerimônia para Exu, né? E aí a gente tem ao redor alguns elementos da cultura brasileira, da cultura nacional, como capoeiristas, né? E embaixo a gente tem, no centro da tela, uma Nossa Senhora negra com o menino Jesus negro segurando o globo terrestre. E ao lado da Nossa Senhora a gente tem uma série de personagens, como por exemplo um Oxóssi em azul, né, à esquerda, sendo abraçado por um São Lázaro, né, esse que tem as marcas na pele, né. A gente tem aqui um ermitão, né, pode ser um Santo Onofre, mas vestido de folhas, como se fosse Ossém, né. Então é um santo católico vestido de folhas, como se fosse Ossém. Aqui a gente tem o Baluaê, né, que usa a palha. É curioso que essa figura ela mostra uma série de encontros, né, como se a sociedade brasileira fosse essa sociedade do encontro, onde as categorias podem estar relativizadas, ou seja, uma Nossa Senhora negra, um santo católico que abraça um orixá africano, mas ao mesmo tempo é um santo católico que se veste com roupas, né, com colares africanos, né, e, enfim, é como se a mediação aí existisse por conta do abraço, por conta do encontro, né. Na segunda tela que eu gostaria de comparar com a primeira, a gente tem praticamente os mesmos elementos, né, só que compostos de uma outra maneira. A gente tem também a Nossa Senhora, só que ela foi deslocada para a direita e no centro da tela existe o que ele chama da a mulata grande, né? Essa mulata grande, ela nos faz lembrar o próprio mito de Iemanjá, né? Da qual saem todos os orixás. E se a gente for olhar atentamente, a gente vê que há um conjunto de orixás na tela. Oxum, né? Aqui um ritual de Padê, né? Aqui Exu, né? Com o seu ogó. Então, essa tela, me parece que ela é bastante significativa exatamente porque ela faz uma inversão do mito da Virgem Maria como o mito, né, da gestação de uma certa cultura do mundo cristão, né? A mulher que dá origem a deuses ou semideus, né, um semideus pré-virgindade e pós-virgindade, né? Quer dizer, nesse caso não, nesse caso no lugar da Nossa Senhora assume exatamente a vagina dessa mulata grande, que é o centro da tela, como se ela fosse a grande progenitora, né, desse mundo cultural. E é um mundo cultural no qual a gente percebe que as classificações estão o tempo todo sendo construídas e desconstruídas, né?
esse vídeo, por exemplo, ele tem uma certa ironia, porque eu coloquei o tempo todo polo masculino, polo feminino, entre aspas, exatamente porque, por exemplo, na cozinha, que é um polo feminino, lá estavam os ogãs que adoram ficar ao lado da toda aquela brincadeira, né, que era feita ali por aqueles homens que estavam cozinhando. Assim como eu coloquei polo masculino entre os ogãs, né, que estavam tocando o atabaque, só que daqueles 3 ogãs, 2 são pessoas que entram em transe, né, que estavam no polo masculino. E depois, quando eu coloco na roda polo feminino, vocês vejam que no final da roda existem pais de santo. Então, acho que o que é interessante é que esse mundo, ao mesmo tempo que ele está construindo essas categorias, ele está desconstruindo essas categorias exatamente porque me parece que o mundo da experiência não cabe nesse mundo da categorização e vice-versa, né? Então, eu acho que é significativo que a linguagem do candomblé tenha sido a linguagem que esse mundo homossexual, né, como Nestor Pelonger mostra, que tenha sido usado por esse mundo homossexual. Enfim, desculpa a apresentação super rápida, mas o tempo urge.